Você já deve ter ouvido falar no termo modulação intestinal. E é muito comum o paciente ter dúvidas. O que é essa modulação intestinal? Será que eu preciso de modulação intestinal? Geralmente, a modulação intestinal ela é principalmente para aqueles pacientes que têm alterações na microbiota intestinal e que se fazem perceber por sintomas como distensão abdominal, dor pós-alimentar, constipação, diarreia, que são os sintomas mais perceptíveis. Porém, hoje, a gente sabe que muitas pessoas não manifestam apenas essas alterações relacionadas à microbiota, mas sim alterações sistêmicas, até mesmo como doenças cardiovasculares, os níveis de colesterol, Alzheimer, depressão, diabetes, enfim. Hoje em dia a microbiota intestinal está sendo muito estudada e cada vez mais a gente sabe da importância dela no funcionamento do nosso organismo como um todo. O nosso trato intestinal ele é habitado por mais de 100 trilhões de micro-organismos. Dentre esses micro-organismos, nós temos bactérias, vírus, fungos, protozoários e eles devem viver em harmonia nesse ambiente para que todos os nutrientes que a gente consome, a gente absorva e não absorva aquelas coisas que fazem mal, né? Que são os xenobióticos, os alérgenos, as bactérias patogênicas. Então, manter essa barreira intestinal íntegra é muito importante para a manutenção da saúde. O nosso epitélio intestinal ele é formado de células que ficam bem juntinhas uma das outras. Elas ficam bem juntas para que nada penetre entre as células. Então, para isso, nessas ligações, nós temos como se fosse um cimento que une as células para elas ficarem bem fortes e entrar somente aquilo que é próprio e aquilo que vai ter benefício, né? Nosso corpo a gente tende a absorver o que é bom e jogar fora o que é ruim. O que acontece quando a gente tem um desequilíbrio entre esses seres que vivem ali no nosso intestino? Algumas bactérias produzem substâncias inflamatórias que vão fazer com que esse cimento se dissolva. E essas junções, as chamadas tight junctions, elas se soltem, então a célula ela fica permeável. É o intestino gotejante, o famoso leaky gut. E isso vai fazer com que aumente manifestações alérgicas, aumente o número de mediadores inflamatórios que vão cair na corrente sanguínea, muitos deles podendo chegar até o cérebro, penetrar a barreira hematoencefálica e causar uma neuroinflamação. Essa neuroinflamação ela pode resultar numa doença neurodegenerativa, cognitiva. Essa foi só uma ideia para vocês entenderem como que a microbiota intestinal vai interferir nos seus processos cerebrais, cardíacos. Esse equilíbrio na flora é o que a modulação intestinal propõe. Ela propõe que a gente forneça substâncias, substratos para que essas bactérias elas cresçam, as bactérias boas, e não cresçam ou que sejam eliminadas as bactérias ruins. Eu vou postar para vocês depois um outro vídeo falando do passo a passo. A modulação intestinal não é a mesma para todo mundo, ela é individual e ela tem alguns passos. Não é só tomar probiótico, não é só você dar probiótico para o paciente se ele continuar se alimentando mal. A gente brinca, fala que é como você ter uma Ferrari e não ter o dinheiro para abastecer a Ferrari. Então, a alimentação adequada, você organizar e melhorar essa alimentação para então sim preparar esse intestino para que ele seja modulado com o que a gente quer, para que tenha uma flora melhor e que você tenha uma saúde melhor. Então, fique ligado aqui no canal que em breve eu vou postar os 4 R's da modulação intestinal.